Muito bom dia para você que tá aí. Esse vídeo aqui, para quem tá assistindo depois, é sobre dormindo como um bebê, né? Como a gente pode entender o sono do nosso filho, o que a gente pode ajudar com ele. E esse aqui é o aquecimento para a jornada do segredo da saúde da criança. Como você pode descobrir a origem do sintoma e você ser a solução da saúde do seu filho. Então, vou falar aqui um pouquinho hoje sobre o sono do seu filho. O que mais aparece aí pra mim, né, gente? O filho não dorme direito. O que eu posso fazer pra ajudar o meu filho? Mas o que é uma insônia, né? O que é um sono ruim do filho? É aquele bebê que demora pra dormir. É aquele bebê que dorme, só que fica acordando várias vezes à noite. É aquele bebê que tem terror noturno, né? Acorda chorando. E você não sabe mais o que faz pelo seu filho, né? Então a gente tem que entender que até os 6 meses de idade, esse sono ele tem que estar regular, né? Então até antes disso tudo bem, é uma fase de adaptação, a criança está na fase de amamentação ali, né? Os pais estão se adaptando, são várias mudanças acontecendo, né? Às vezes é o primeiro filho, às vezes tem que agradar o filho mais velho, dar atenção, então são tantas coisas, né? Então é a carência que a mãe sofre naquele momento, então isso vai acontecendo. Só que depois disso, até os 6 meses de idade, isso tem que estar regulado. E o que isso gera de sintoma no bebê e na criança, aquela criança que não dorme direito, né? Então gera a falta de foco na criança. Então o que aparece muito, a criança fica mal-humorada. Então aquelas mudanças repentinas de comportamento. A gente tem que entender que na fase adulta, se a gente não dorme direito, já acontece isso, né? A gente fica sem foco naquele dia. A criança não se alimenta direito. Então vai dando sintomas aí de obesidade. Então vai dando muitas coisas de sintomas nessa criança. Tem um artigo publicado em 2017 que fala sobre isso. Fala que de 1 a cada 40 pais relataram, né, nessa entrevista, que eles têm problema de sono no filho, nesse filho menor de 5 anos de idade. Então eles não dormem bem. E isso está associado a outros sintomas na criança, como ao mau comportamento, como pior desempenho na escola, como obesidade e um fator secundário, o bem-estar da família muda, né? Não estar bem. Mas isso eu fico na dúvida. Esse sono, essa família que não tá se adaptando bem, né? Essa mudança do bem-estar da família. Será que também não é isso que está gerando sintoma na criança, né? Então, isso eu fiquei na dúvida, né? Nesse artigo. Então, às vezes não é um fator secundário, mas sim um fator de origem desse sintoma na criança. Então, isso aí foi associado a isso, né? Então, a gente tem que levar em consideração, esse artigo fala sobre o que está acontecendo na família e também o temperamento da criança. O temperamento da criança sim tem que estar envolvido, gente. Eu falo muito dos traços de caráter aqui, porque uma criança de traço de caráter masoquista, por exemplo, que é uma criança metódica, um adulto metódico também, né? Mas são crianças que precisam de rotina. Então, se é uma criança mais parrudinha, mais durinha, a gente precisa entender que ela, coxa grossa, já nasce assim, né? Mas principalmente lá dos 3, 4 anos de idade, ela é assim, ela precisa ter rotina. Então, não adianta a gente colocar essa criança sem rotina, ela não vai dormir bem. Ela precisa ter horário para dormir, horário para acordar, ter as suas rotinas diárias durante o dia. Isso vai influenciar no sono dela. Senão ela vai ficar muito alterada com relação a isso. É diferente de uma criança oral. A criança oral, ela não é de rotina. Ela adora ficar na cama até mais tarde. Então deixe esse bebê dormir bastante, né? Então às vezes a gente não precisa estabelecer rotina nessa criança oral, que é a criança gordinha, bochechudinha, sabe? O olhinho pequeno. Essa criança não, ela tem que dormir a hora que ela quer. Então tem que ver como é que é esse comportamento da criança, como é que é o traço de caráter dela. Tá bem envolvido, né? Então também o que influencia isso no sono, né? Esse artigo fala na interação pai com filho. Então são como os pais, né? Mãe e pai com esses filhos. Então vai interagir também, vai mudar esse comportamento. E os fatores ambientais, né? Os fatores ambientais, né? Esse ambiente que a criança vive, né? Com quem que ela fica o dia inteiro, o que tá acontecendo, se é cuidada pela avó, pelo avô, se vai pra creche. Então isso vai estar influenciando também no sono dessa criança,
E existe... a gente tem que entender que existem fases do sono da criança. O que são essas fases, né? Então a criança ela começa a dormir, são 4 fases. Então assim, a criança começa a dormir, é o sono não REM. É o sono, aquele sono de alternância, assim, sabe, de vigília com sono, né? Então aquelas contrações involuntárias, musculares, né? Aqueles pulinhos que dá, sabe? É a primeira fase do sono. E depois vem o sono verdadeiro. Depois de 1 hora, mais ou menos, vem o sono verdadeiro, que daí vem essa diminuição dos estímulos. Depois disso, vem a fase do sono profundo, que é a fase que muda das ondas alfa, que são essas ondas alfa? São as ondas cerebrais, que estão associadas no sono. Não é no sono quando a gente deita e quer relaxar, essas ondas, elas são ativadas. Por exemplo, uma pessoa que tem dor crônica, fibromialgia, ela tem uma diminuição dessa onda. Então ela não consegue relaxar. Então assim, no sono da criança, nessa terceira fase, é essa fase do sono de ir para alfa para delta, que é a fase do sono normal. E é nessa fase que vem os terrores noturnos, o sonambulismo, a enurese noturna, né? A criança que faz xixi na cama. É nessa fase que acontece. E daí a última fase do sono, que é o sono REM, que a gente é muito falado em sono REM. Então a criança, ela entra no sono REM depois de 3 horas de sono, tá? Que daí é o sono que faz a nossa consolidação das memórias do que foi vivenciado naquele dia. Então imagina a criança que não dorme bem, ela não tem essa consolidação dessas memórias, né? É nessa fase que acontece isso. E é nessa fase que acontecem os sonhos e pesadelos. Então, por exemplo, a criança que acorda com terror noturno, na verdade ela nem dormiu ainda. Ela nem sonhou, ela não tá tendo pesadelo ali, entendeu? Porque não é essa fase do sono, tá? Então era isso que eu queria passar pra vocês aqui, dessas fases do sono. Não sei se alguém tem alguma pergunta, queira perguntar alguma coisa, mas... esqueci, né? O que faz a criança não dormir direito dentro da leitura biológica, né? Do segredo da saúde da criança. São as dificuldades que a mãe passou no parto. Então, o medo né? Na hora da gestação, na hora do parto, essa mãe teve problemas na hora do parto, o bebê teve que ir pra UTI NEL, entendeu? Então, tem essa relação. Tem medos na gestação de perder essa criança. Mas eu já atendi criança que não dorme bem, que são carências da mãe. Então a mãe teve carências com relação à mãe dela, né? A infância dela. E agora esse filho quer tomar o lugar da mãe. Não posso. Tem que suprir as carências da minha mãe. Minha mãe tá pedindo. Aquela mãe que se sente sozinha. Então às vezes tem problemas no relacionamento. Ou dela mesma, ela se sente sozinha. Então, essa criança, não, eu tenho que ficar perto da minha mãe. Não posso deixar ela sozinha, né? Fica suprindo isso. Então, era isso que eu tinha pra falar. Tem alguma dúvida aí que queira perguntar? É isso. Então é isso. Valeu!